Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do verso 10 ao verso 17. Nós vamos aí dar continuidade à nossa série de estudos que nós estamos fazendo aí na epístola aos Coríntios. Vamos fazer a leitura então aí do verso 10 em diante. Paulo diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Até aí. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti em busca de iluminação, Senhor. Nós te pedimos graça sobre graça, Senhor, a Sua graça abundante, a Sua graça eterna, a Sua graça salvadora nessa noite, Senhor, de maneira que nós possamos ouvir a Sua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor encha com o Seu Espírito todos que estão aqui, que o Senhor quebrante o coração de todos, que o Senhor torne o coração de todos maleável, Senhor, para ouvir a Sua palavra. E que o Senhor me encha, Senhor, como testemunho que nós temos das Escrituras, de que o Senhor enchia todos os Seus ministros para que eles não falassem coisas que lhe fossem agradáveis, para agradar alguém, mas o Senhor os enchia para que eles anunciassem com inteireza de coração a Sua palavra, Senhor. Então eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, me encha, ó Deus, para que eu possa anunciar a Sua palavra com toda intrepidez, Senhor, que eu possa anunciar a Sua palavra de forma simples, para que todos possam compreender e que essa palavra possa vir edificar o coração de muitos, Senhor, que todos possam compreender, para que todos possam entender, para que todos possam ter a vida transformada, para que todos possam crescer na fé pelo ouvir e pelo meditar, pelo aplicar a Sua palavra nas suas vidas. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda graça, Senhor, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aí já algumas mensagens, né, na epístola aos Coríntios, e essa epístola de Coríntios ela é muito oportuna para nós, porque se nós temos a epístola de Coríntios, nós vemos que é os problemas que a igreja enfrenta hoje. É como se essa epístola fosse escrita para nós nos dias de hoje, né? Então, estudando essa epístola, nós vamos ver vários pontos, né? Vamos ver várias coisas que a igreja enfrenta, né? E nós, sabendo os problemas que a igreja enfrentou, que a igreja passou, nós podemos não cometer os mesmos erros, né? Então nós vamos dar continuidade a essa nossa série de estudo e veremos hoje que Paulo ele começa a tratar dos principais problemas, de um dos principais problemas, que era a divisão na igreja. Paulo vai tratar hoje de um dos principais problemas, que era a divisão na igreja, uma divisão interna que havia na igreja entre os próprios irmãos. A igreja de Coríntios ela estava dividida de todas as formas, né? Os irmãos eles estavam divididos, né? A divisão era um dos grandes problemas da igreja, principalmente da igreja de Coríntios, né? E Paulo ele usa aqui 4 capítulos nessa epístola, ele diz do verso 1 do capítulo 1 até o capítulo 4, para tratar desse problema, né? Que era o problema da divisão. A divisão, gente, ela é muito terrível, porque ela faz com que o nome de Cristo seja blasfemado, ela conturpa, né, a glória de Deus, porque a igreja dividida ela não dá um bom testemunho. Os irmãos que não amam uns aos outros, né, eles não dão um bom testemunho. E nós vemos qual que é a vontade de Cristo. O próprio Senhor Jesus, né, nos diz que a vontade dele é que a igreja seja unida em amor, né? A própria vontade do Senhor Jesus, o próprio propósito de Cristo para a igreja é que a igreja ela seja unida em amor. Por isso Cristo até nos dá um mandamento específico para isso, né? Quem é que lembra do mandamento específico de Cristo,
Cristo dá um mandamento específico no sentido de que a igreja deve ser unida em amor. Nós vemos em João 13:34, que ele diz assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Cristo dá um mandamento específico para a sua igreja, né? Que a igreja ela seja unida em amor. E todos vos reconhecerão, né? Como que a igreja vai ser reconhecida? Se amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. Esse é o mandamento novo de que Cristo nos dá. Nós vemos que nós já temos muitos mandamentos, né? Na Bíblia há muitos mandamentos com relação ao amor, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Há vários mandamentos sobre amar. Amar o inimigo, né? O Senhor nos manda amar os nossos próprios inimigos. Porém, esse mandamento, ele é diferenciado, né? Ele é especificamente a igreja, o verdadeiro povo de Deus. Esse mandamento, ele resume em união. Esse mandamento de Cristo, que nós devemos amar uns aos outros, ele resume em união, né? Como a igreja dividida, ela pode amar uns aos outros, assim como Cristo os amou. Por isso, a união ela é indispensável no corpo de Cristo. E Paulo, sabendo disso, ele escreve para resolver esse problema que havia na igreja, né? Uma das formas da igreja ser reconhecida no mundo moderno é através do amor. Eu coloquei aqui algumas relações acerca disso. Qual que era a razão da divisão na igreja dos Coríntios, né? Paulo ele nos dá duas razões para que a igreja pelas quais a igreja estava enfrentando esse problema. Paulo nos diz aí que a divisão, lá no capítulo 3, ele diz que a causa da divisão na igreja dos Coríntios era a imaturidade espiritual, eles eram crianças espiritualmente, né? E a carnalidade, eles eram crianças e carnais. Diz aí no capítulo 3, no verso 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, né? E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então a igreja ela era criança, a igreja ela não tinha o discernimento, porque ela era imatura espiritualmente, né? Ela era uma criança espiritualmente, ela era carnal. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Por que a igreja não podia suportar o alimento sólido? As grandes doutrinas da graça. Por que a igreja não poderia suportar o alimento sólido? Porque ela era carnal. É o que nós vimos que é a mesma advertência dos hebreus, né? Os hebreus ele cobra a mesma coisa da igreja de Hebreus, né? Ele cobra maturidade espiritual. A igreja de Hebreus ela também não poderia suportar os ensinamentos, os grandes ensinamentos acerca de Melquisedeque. Ele estava receoso da igreja não poder compreender os ensinamentos acerca de Melquisedeque, porque a igreja era pequena espiritual, ela era uma criança espiritual. Eles tinham se tornado tardios em ouvir, preguiçosos em ouvir. A igreja aos Hebreus ela tinha se tornado preguiçoso, né? Preguiçosos em ouvir, não queria mais ouvir, não queria orar, não tinha ouvidos, não tinha tempo, não tinha vontade, né? Eles se tornaram preguiçosos, por isso eles não poderiam compreender as grandes doutrinas. E é isso que Paulo está cobrando da igreja aos hebreus: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o mundo? Então aí, né, a razão da divisão era a imaturidade e a carnalidade deles. Eles eram crianças, preguiçosos, lentos no ouvir, né? Eles eram imaturos, eles eram carnais, eles não compreendiam a vontade de Deus, por isso eles viviam, né, como se vivesse no mundo, né? A divisão era porque eles eram carnais. Na sexta-feira passada nós vimos a saudação de Paulo e as ações de graças, né? Nós tiramos alguns pontos da saudação de Paulo e as ações de graças em prol da igreja. E aquela saudação, gente, que nós vimos aqui no capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, essa saudação e essa introdução, ela é muito importante, porque se não fosse essa introdução, quando nós lêssemos a carta, nós íamos pensar que eles não tinham nada de crentes, né? Que essa igreja aqui não era uma igreja cristã, que eles não eram convertidos, porque o que nós vemos que acontece dentro dessa igreja é digno de ímpios. Paulo fala que nem mesmo entre os ímpios se faz tal coisas que fazia dentro da igreja. Então, se não fosse essa introdução de Paulo aqui, que chama eles de cristãos e que diz que eles são cristãos verdadeiros, nós nem acreditaremos que eles eram cristãos, né? Por quê? Porque eles estavam bem distantes
do Senhor. Então nós vemos aí essa introdução que é muito importante para nos dizer que eles realmente eram cristãos verdadeiros. Hoje nós veremos a exortação que Paulo faz à igreja em prol da unidade. Paulo vai exortar a igreja em prol da unidade. Nós vemos aí no verso 10, nós vemos a súplica de Paulo aos irmãos para que vivam em unidade. Paulo começa aí: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então Paulo vai fazer aqui uma espécie de rogo, né? Ele vai rogar. Esse rogo, ele nos traz a ideia aqui de um desejo íntimo do coração de Paulo. Paulo, ele era apóstolo aos gentios, mas também Paulo era o pastor dessa igreja. Paulo era o pastor da igreja aos Coríntios. E o desejo do coração de Paulo era que a igreja fosse unida. Que pastor, que líder que não quer que a igreja seja unida em amor? O que mais corta o coração, o que deixa mais a liderança triste é quando ela vê uma igreja dividida. Pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas avarentas, pessoas que só pensam nelas mesmas, pessoas orgulhosas. Isso corta o coração de qualquer pessoa. E Paulo, ele roga à igreja que ela seja... ele vai rogar à igreja que a igreja seja unida. Né? E esse aqui é o desejo de Paulo. Paulo, como pastor da igreja, ele roga à igreja que a igreja seja unida, né? De acordo com a vontade de Cristo. E nós vemos por que Paulo roga. Primeiro, Paulo, ele roga pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dá ênfase aqui no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que o nome rogar pelo nome de Jesus Cristo não significa que é uma fórmula mágica que ia resolver todos os problemas da igreja, mas Paulo faz isso para trazer à mente dos coríntios que eles tinham um Senhor, né? Nós temos um Senhor, nós que somos cristãos temos um Senhor, e esse Senhor, ele tem uma vontade para as nossas vidas, e nós precisamos observar essa vontade. Se você tem um Senhor e não observa a sua vontade, você não é súdita, você não é servo. Nós vemos que Jesus conta uma parábola de um servo que não obedeceu à vontade do seu Senhor. O que aconteceu com esse servo? Ele pegou esse servo e jogou para fora para que perecesse na escuridão eterna. Então o servo, como nós que somos servos, nós temos um Senhor e ele tem uma vontade. É por isso que Paulo diz: eu rogo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor seus e nosso. Ele tem uma vontade. Qual que é a vontade? Que vocês permaneçam unidos em amor. A igreja precisa permanecer em amor. Paulo, ele roga para que todos falassem a mesma coisa, né? Ainda aí no verso 10, eu rogo pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa. Esse falar toda a mesma coisa aqui, gente, significa, ele dá um sentido de um bom testemunho. Quando Paulo fala, eu rogo que todos falem a mesma coisa, é como se ele estivesse dizendo, eu rogo que todos vocês sejam unidos no mesmo parecer, para que vocês possam dar um bom testemunho, porque a divisão na igreja, ela dava um péssimo testemunho. Nós vemos que o cristão, que o crente, ele precisa dar um bom testemunho para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Todo aquele que é cristão e não dá um bom testemunho, ele está em desagrado com a vontade de Deus. Nós precisamos dar um bom testemunho, nós precisamos viver de forma digna, nós precisamos conversar de forma digna, nós precisamos ter uma vida que demonstra que nós realmente somos servos, que nós realmente somos cristãos verdadeiros. Né? Então nós precisamos dar um bom testemunho. Falar todos a mesma coisa Paulo chama a igreja a dar um bom testemunho. Segundo, Paulo roga para que não haja divisões entre eles. Né? Aí no verso 10 ele diz que todos faleis a mesma coisa e que não haja divisões entre vós, porque estava havendo divisão. Né? A igreja, ela não pode ser dividida porque ela é o corpo de Cristo. Nós vemos em todas as escrituras que a Bíblia fala que a igreja ela é o corpo e Cristo é a cabeça. Se o corpo está dividido, como que ele funciona? Se você tem 2 braços e esses braços estão fora do seu corpo, eles não funcionam.
Né? Se as duas pernas estão fora do corpo, ela não funciona. A Bíblia fala que o corpo de Cristo precisa estar unido para que Cristo receba a glória. Então Paulo roga para que a igreja seja unida, né? Como era o propósito de Cristo, para que não haja divisões entre ele. E ele vai rogar também que a igreja seja inteiramente unida, né? Ainda no verso 10, que não haja divisão entre vós, antes que sejais inteiramente unidos, né? Ele roga que a igreja seja unida. Unido, gente, no sentido de quê? No sentido de viver de acordo com o propósito de Cristo para a igreja. O propósito de Cristo para a igreja, desde o princípio, foi que a igreja fosse unida. Né? Não pode haver grupos. Né? Eu já ouvi relatos de tantas pessoas que foram na igreja. Aí elas dizem que chegaram na igreja, né, e não gostou da igreja, porque na igreja havia uns grupinhos lá, uns grupinhos aqui, os grupinhos que se achavam mais bonitos, os grupinhos que vestia melhor, enquanto que ele ficou excluído lá no fim, no fundo da igreja. Ele, não gostei de ir na igreja por causa disso, porque nessa igreja há divisões, há grupos, as pessoas estão se dividindo, isso não é bom. Isso interfere na obra de Deus, isso macula a glória de Deus, porque não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a igreja seja unida. E o quarto ponto é acerca da união, do rogo de Paulo, é que Paulo roga que eles tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Final do verso 10, antes que sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que significa isso? Isso significa que eles deveriam ter a mesma mente e o mesmo entendimento para sustentar o ensino que eles receberam do Evangelho. Né? Eles precisavam estar unidos para que pudessem sustentar, né, permanecer no mesmo ensino que eles tinham do Evangelho. Então esse é o rogo de Paulo. Paulo roga para que eles falem a mesma coisa. Paulo roga para que não haja divisão. Paulo roga para que eles sejam inteiramente unidos. E Paulo roga para que eles tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Ou seja, que eles estejam todos unidos em prol do Evangelho. O que acontece se a igreja estiver dividida? Né? A igreja ela começa a aceitar algo que não seja o Evangelho. A divisão da igreja estava abrindo porta para que o Evangelho fosse conturbado ali, para que o Evangelho fosse mudado dentro da igreja. Paulo fala que a igreja deve ser unida para que ela sustente o verdadeiro Evangelho, para que ela não aceite falsos mestres, para que ela não aceite falso Evangelho. Se a igreja estiver dividida, ela pode aceitar falsos mestres. Ela pode aceitar outro Evangelho. No verso 11, nós vimos que Paulo informa, né? Paulo vai falar, nós vemos que ele informa acerca dos problemas que estava havindo na igreja. Ele diz aí, ele informa quem levou essa notícia para ele. Ele diz no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Então as pessoas da casa de Cloe, né, levou essa notícia a Paulo, informou Paulo. Paulo estava na cidade de Éfeso, né? De Éfeso ele escreve essa igreja a Coríntios. Aquelas pessoas da casa de Cloe levam a notícia para Paulo de que a igreja estava prestes a ter um colapso, porque a igreja de Coríntios está à beira de um colapso. Ela tem muitos problemas dentro dessa igreja, que se eles não fossem consertados, poderia culminar, né, em mau e cada vez mais mau testemunho, né, do nome de Cristo. Paulo diz aí que os da casa de Cloe, né, imagina, a hora que essa epístola fosse lida na igreja, né, todo mundo ia olhar para os da casa de Cloe, né, vocês que estão fofocando a nosso respeito. Então foi os da casa de Cloe que levou essa notícia para Paulo, né. Cloe aqui pode ser substantivo tanto masculino quanto feminino. Não há um consenso entre os estudiosos se Cloe é homem ou se Cloe é mulher. A maior parte dos estudiosos, eles acreditam que Cloe é mulher. Né? Esses da casa de Cloe aqui, Cloe é mulher, mas há alguns estudiosos que acreditam que Cloe é homem. Então, o ponto principal, que é importante, é que aquelas pessoas da casa de Cloe, vendo que a igreja estava cada vez mais em decadência, ela toma um partido e leva essa notícia para Paulo. E Paulo cita, né? Paulo poderia não ter citado, Paulo poderia ter guardado o segredo de que foi os da casa de Cloe que falou com ele, mas Paulo fala que foi os da casa de Cloe porque não há isso entre irmãos.
né? Se um irmão vê o outro pecando, ele pode advertir, né? Ele pode falar com o irmão para que o irmão também... Porque é no mundo que tem isso, né? Ah, não pode contar, não pode falar isso aqui. A Bíblia fala que se você vê um irmão pecando, você vai e adverte. Se ele não se arrepender, você conta para outro irmão e leva o outro irmão também para advertir ele. Então é assim que funciona na Bíblia, não tem que guardar segredo. E Paulo fala, expõe Chloe aqui justamente para mostrar que entre irmãos não tem isso. Nós somos transparentes, precisa haver uma transparência entre a igreja, não tem esse negócio de não pode. E ele também usa isso, né, para dizer que foi uma pessoa confiável que trouxe essa notícia. Os da casa de Chloe eram verdadeiramente cristãos e levaram aquela notícia lá para que Paulo pudesse corrigir o erro da igreja. No verso 12, nós vemos aí a natureza da divisão. Paulo vai dizer como que era a divisão que estava acontecendo na igreja. Nós vemos aí que há 4 grupos, né? Paulo diz, verso 12, refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Pedro, né? Então Paulo vai falar aqui que eles estavam divididos entre 4 grupos, né? Uns diziam, eu sou de Paulo. Havia 4 grupos na igreja. Um dizia, eu sirvo a Paulo. Outro dizia, eu sirvo a Apolo. Outros dizia, eu sirvo a Pedro. E outros diziam, eu só sirvo a Jesus Cristo. Então a natureza dessa divisão era essa, né? Qual que era o motivo da divisão? Nós entendemos que a mensagem de Paulo era o Evangelho. A mensagem de Apolo também era o Evangelho. A mensagem de Pedro, que é Cefas aqui, também é o Evangelho, e Cristo é o próprio Evangelho. Então o que estava acontecendo ali que estava fazendo com que os irmãos se dividissem? Nós vemos que essa divisão aí não é ocasionada pela mensagem que eles pregavam, mas pela personalidade. O que estava acontecendo? Qual que era o problema dos coríntios aqui pelo fato deles estar escolhendo pregadores dentro da igreja? Aqui, gente, nós vemos que os coríntios, eles estavam sofrendo uma grande influência do mundo, eles estavam levando o mundanismo para dentro da igreja. O hobby, né, o passatempo dos coríntios era ir para as praças ouvir as últimas novidades. Os coríntios, eles gostavam muito de ouvir a filosofia. Eles gostavam muito de pregadores de retórica. Naquela época havia os sofistas, que eram mestres de retóricas, que passavam pelas cidades com seus discursos, né? E eles faziam com esses discursos que as pessoas chorassem e rissem. Você sentava para ver os sofistas pregando, né, a sua mensagem. No mesmo momento que vocês estavam chorando, no mesmo momento já estavam rindo, porque os sofistas eles tinham essa característica, né, de falar muito bem, porque eram professores de retórica. E a igreja de Corinto, eles gostavam de retórica, assim como as pessoas hoje gostam de futebol, né? Eles amavam a retórica, eles sentavam lá em Atos 17, diz que os atenienses não faziam outra coisa a não ser ir para as praças, ouvir e falar as últimas novidades. Eles gostavam muito de ouvir as filosofias daqueles mestres. E eles diziam, quando eles ouviam um homem que falava muito bem acerca da filosofia, eles falavam, eu sou desse filósofo, né? Eu acredito nos ensinamentos daquele filósofo. Outros falavam, eu sou daquele outro filósofo, acredito nos ensinamentos daqueles filósofos. E o que eles fizeram aqui? Nós vemos que essa divisão, eles trouxeram isso para dentro da igreja e aplicaram aos pregadores. Né? Eu sou de Paulo, porque Paulo fala muito bem, eu sou de Apolo, porque Apolo fala muito bem, eu sou de Pedro, etc. Eles diziam, eu sou de Paulo, porque Paulo fundou a igreja. Havia um grupo que dizia que era de Paulo, porque Paulo havia fundado a igreja. Foi Paulo que fundou a igreja, né? Nós somos de Paulo, nós servimos a Paulo. Havia outro grupo que dizia, eu sou de Apolo, porque Apolo, gente, Apolo ele era de Alexandria. Alexandria, ela era a capital intelectual do mundo, né? Era uma cidade de filósofos, é uma cidade que as pessoas eram todas intelectual. Então Apolo, ele era um judeu, né? É um judeu cristão que havia se convertido. E Apolo ele era mestre de retórica. Apolo sabia falar muito bem, maravilhosamente. E aí os coríntios ficavam impressionados com a maneira que Apolo pregava. Então alguns ali disseram, eu sou de Apolo, né? Eu sigo Apolo, eu gosto mais da maneira que Apolo prega. Isso ia causando divisões na igreja. Outros diziam, eu sou de Pedro, porque Pedro andou com Cristo, Pedro era apóstolo de Cristo, né? Então nós servimos a Pedro porque Pedro esteve com o próprio Cristo. E havia o pior grupo,
né, que era esse último grupo aí que diz eu sou de Cristo, porque esse último grupo, né, ele é considerado pelos estudiosos como sendo o pior grupo, porque esse último grupo dizia eu não sirvo a homem nenhum, eu não sou de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro, eu só sirvo a Cristo. É aquele grupo que havia dentro da igreja que não aceitava a palavra de homem, que achava que recebia do próprio Cristo. Eu não sirvo a homem, eles não respeitavam a autoridade nenhuma. É considerado como sendo o pior grupo, aqueles que não aceitam a autoridade dos homens dentro da igreja, que acham que a única autoridade que tem sobre eles é o próprio Cristo. Esses eram considerados piores, o pior grupo dentro da igreja. Então esse mundanismo entrando dentro da igreja, né, causou essa divisão. Todas as vezes que que nós trazemos o mundo para dentro da igreja, a coisa fica fora de controle. Nós trazemos o mundo para dentro da igreja, o evangelho começa a faltar. Né? Nós vemos as igrejas, né, pintadas de preto, com luzinhas, trazendo sempre o mundo, os hinos que mais parecem música mundana, né? Os astros, os ídolos que eles vão trazendo para a igreja, e com isso fazendo com que o evangelho se torne cada vez mais diluído. Né? O evangelho que devia ser poderoso, devia ser pregado nas igrejas para que o povo pudesse ser firme nos caminhos de Deus, o evangelho começa a ser diluído porque o povo traz o mundanismo para dentro da igreja. Né? Eles procuram formas de agradar as pessoas. Os pregadores, as igrejas de hoje, elas estão buscando formas de agradar as pessoas. O que nós podemos fazer na igreja para agradar, para entreter as pessoas? Né, para que eles fiquem ali 2 horas, né, de boa, tranquilo, para que eles fiquem ali 2 horas alegres e contentes. O que nós devemos fazer para agradar essas pessoas? E olha, né, o que agrada essas pessoas e traz para dentro da igreja. Eles fazem com que o mundo entre dentro da igreja, e nós vemos que o evangelho cada vez mais vai saindo. Quando o mundo entra, o evangelho, a palavra, a verdade, o que acontece? A verdade sai. Né? Por isso nós vemos tantos evangélicos no mundo, né? E o mundo nunca esteve tão pior, o mundo nunca esteve tão decadente. Né? Nós vivemos numa época que mais tem evangélico, mas é a época que mais tem imoralidade, é a época que mais tem pessoas perversas, e principalmente entre os evangélicos. Por quê? Porque nas igrejas não estão sendo pregado o verdadeiro evangelho. As pessoas não suportam ir ali ficar 2 horas ouvindo um sermão, né, de como que elas devem viver no mundo, de como que elas devem andar, de como que elas devem deixar os seus pecados. Elas querem ir na igreja para ser entretidas. Elas encontram homens que entretêm, né, homens que, como Paulo vai condenar lá, que usa a sabedoria de palavras para entreter, e elas gostam disso. Elas ficam ali 2 horas sendo entretidas e saem e diz, que culto maravilhoso. Eu já vi tantas pessoas, né, eu já participei da igreja, fui na igreja, quando eu chegava na igreja não tinha palavra, né, era só entretenimento, era só palavra que agradava, era você vai vencer, você vai ser curado, você vai receber bênção, prosperidade, você vai ter a melhor vida na terra, crê em Deus, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Olha para o seu irmão, fala do seu lado aí, abraça ele, fala que ele é bonito, fala que ele é lindo, fala que ele vai vencer. Só entretenimento na igreja. No final do culto a pessoa tem coragem de virar para mim e falar, você viu que culto maravilhoso aquele? Eu falo, para você deve ter sido maravilhoso, né? Mas eu vou na igreja para me ouvir a palavra. Se eu entrar na igreja e sair de lá sem conhecer mais a Cristo do jeito que eu entrei, né? Para mim aquilo não é igreja. Né? Nós vamos na igreja para conhecer a palavra, nós vamos na igreja para conhecer a Deus. Né? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. Se você entra na igreja e não ouve a palavra de Deus exposta, você não vai ter fé. Quanto mais o mundo ele entra para dentro da igreja, mais a igreja se torna depravada. E os coríntios estavam trazendo o mundo de maneira que eles estavam tão ensoberbecidos que eles não conseguiam mais ver o que era certo e o que era errado. Nós vemos que no capítulo 5 eles suportam um caso de imoralidade que é tão perverso que nem entre os gentios tinha, eles deixam dentro da igreja. Paulo fala, né, vamos lá no verso 5 para vocês verem como é que é esse caso de imoralidade.
Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, como nem mesmo entre os gentios se ouve, né? Há de haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós tão ensoberbecidos que não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho um traje praticou. Então, quanto mais o mundo entra na igreja, mais o evangelho se torna fraco e mais as pessoas se tornam imorais. É por isso que nós devemos vigiar para que nós não venhamos trazer o mundo para dentro da igreja, porque quando o mundo entra, a verdadeira palavra sai. Não foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Né? A igreja de Laodiceia era uma das igrejas mais pervertidas da época. Eles diziam, estamos ricos, estamos abastados, etc. Jesus fala, vocês estão pobres, nuas. E Jesus fala para a igreja de Laodiceia, eu acho que a igreja de Laodiceia assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquilo ali Jesus está falando para a igreja. As pessoas costumam dizer que Jesus está falando para nós, né? Qualquer um que abrir a porta, Jesus entra no nosso coração e ceia conosco. Mas Jesus ali no contexto está falando para a própria igreja. A igreja trouxe o mundo para dentro, colocou Jesus lá fora e fechou a porta. E Jesus fala, eu ainda continuo aqui fora. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Chamando a igreja ao arrependimento. É isso que acontece quando a pessoa traz o mundo para dentro da igreja. O Senhor da igreja sai. Nós vemos também em Ezequiel, quando eles trouxeram os ídolos para dentro do templo, o que Deus falou? Vocês trouxeram os ídolos e expulsou o Senhor do templo. Deus não fica, né, no lugar onde ele não é verdadeiramente adorado. E os coríntios estavam fazendo essa mesma coisa. Eles estavam trazendo o mundo para dentro da igreja, enquanto que o Senhor da igreja estava de fora, né, enquanto que o verdadeiro evangelho estava de fora. No verso 13, Paulo faz 3 perguntas retóricas para enfatizar que não pode haver divisão na igreja. A primeira pergunta retórica que Paulo faz aí no verso 13 é se Cristo está dividido. Paulo diz aí, acaso Cristo está dividido? Né? A primeira pergunta retórica. Pergunta retórica é que não precisa de resposta. Nós sabemos que Cristo não está dividido. Cristo não pode estar dividido. Tanto Paulo, Apolo e Pedro, ele pregava o mesmo Cristo, único e suficiente Salvador. Cristo não está dividido. Então, se Cristo não está dividido, por que a igreja estava? Por que o corpo místico de Cristo estava? Então, essa é a primeira pergunta retórica. A segunda pergunta retórica que Paulo faz é a seguinte, foi Paulo crucificado em favor de vós? Né? No verso 3, foi Paulo crucificado em favor de vós? É óbvio, né? A resposta é a mesma. Não foi Paulo crucificado em favor de vós. Quem foi crucificado a nosso favor foi Jesus Cristo. Paulo trata aqui do ponto mais importante do Evangelho, que é a crucificação de Cristo, né, para a nossa salvação. Ele vai tratar muito da cruz de Cristo da agora em diante. A cruz de Cristo é o ponto central aí desse capítulo e também da Bíblia. A terceira pergunta que Paulo fala, fostes batizados em nome de Paulo? Final do verso 13, não? No final do verso 13, porventura fostes batizado em meu nome? E a resposta também era não, né? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, né, ele explica, dou graças a Deus, verso 14, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosses batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desses não me lembro de ter batizado algum outro. Paulo aqui não está menosprezando o batismo. Né? Ele fala, dou graças a Deus que não batizei a ninguém. Ele não está menosprezando o batismo aqui. O batismo é importante e nós vemos que o batismo é importante em todas as escrituras. O que Paulo está fazendo aqui, ele está respondendo a uma questão que estava vindo dos coríntios. Eles estavam dando muita ênfase ao batismo, ênfase que o batismo não tinha. Né? Os que foram batizados por Paulo estavam se achando melhor do que aqueles que não haviam sido batizados por Paulo. E Paulo fala, não é assim que funciona. Eles estavam dando muita ênfase. Paulo fala, não, Cristo não me enviou para batizar. Aí nós vemos no verso 17 a missão de Paulo. Ele vai dizer, Cristo não me enviou para batizar. Então, para que Cristo me enviou? No verso 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Tanto a missão de Jesus Cristo quanto a missão de Paulo, ela pregar o Evangelho. O Evangelho deveria ser pregado, porque é o que nós vimos no início. O Evangelho precisa ser pregado para que as pessoas possam ser salvas.
Como que você quer que o seu marido, que a sua esposa, que o seu tio, que o seu irmão, que os seus vizinhos, que os seus parentes se convertam se você nunca pregou para eles? Se você nunca pregar, eles nunca vão se converter, porque eles nunca ouvirão a palavra de salvação. Então, se você quer que alguém prega, ore, jejue, leia as escrituras, estude, vai e pregue. É só assim que eles podem se converter. E Paulo tinha isso em mente, tanto é que a vida de Paulo, a missão de Paulo era pregar o evangelho. Aí ele finaliza com um tema importante. Ele diz aí, ó, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. É o que ele vai tratar. O problema dos coríntios era justamente que eles queriam ouvir sabedoria de palavras. Eles gostavam de ouvir as palavras que se parecem sábias, né, aos olhos do mundo, os filósofos, né? E Paulo fala que se nós usarmos palavras de aparentemente mundanas, de sabedoria, nós anulamos a cruz de Cristo. O evangelho, gente, não pode ser pregado com palavras de sabedoria, né, no sentido de palavras mundanas, filosofia mundana. O evangelho é simples e tão fácil que até um louco pode crer. O profeta Isaías diz que até um louco pode ser salvo se o evangelho é tanto que haja um arauto para pregar o evangelho para ele. Uma criança pode ser salva se ela ouvir o evangelho, se ela crer. O evangelho é muito simples, é muito fácil. O evangelho consiste na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? O evangelho não é para agradar ou entreter as pessoas, o evangelho é para salvar. O que Paulo está falando aqui, Cristo me enviou não para agradar, não para entreter as pessoas com sabedoria de palavras, mas Cristo me enviou para pregar o evangelho que salva, o evangelho que dá vida eterna, o evangelho que ressuscita dentre os mortos, o evangelho que dá vida eterna. A partir do momento que o pregador foca em pregar para agradar as pessoas, ou até mesmo para mostrar a sua retórica, né, ele está anulando a cruz de Cristo. Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Elas focam, elas pregam para agradar as pessoas, elas fazem de tudo para mistificar o evangelho de maneira que venha agradar as pessoas, e com isso ela está anulando a cruz de Cristo. O que salva é a pessoa confiar, ter a plena consciência de que Cristo é o seu Salvador, de que Cristo morreu por ela, de que ela pode confiar plenamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Então esse é o ponto de Paulo. O ponto de Paulo aqui, que Paulo vai defender, do capítulo 1 até o capítulo 4, é isso, né? Nós não podemos buscar trazer esse mundanismo, essa sabedoria de palavras para dentro da igreja, porque o que a igreja precisa é de ouvir dia após dia o Santo Evangelho acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A única coisa que pode salvar é a pessoa crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por ela. Simples, direto e fácil. Quem é que não consegue compreender isso? Né? Até uma criança consegue compreender. Até uma criança consegue entender que os pecados dela condenam ela para o inferno, e que se ela não crê no Senhor Jesus Cristo, ela vai ser condenada. Todo mundo consegue. E é a mensagem que salva. Paulo vai dizer aqui mais adiante que essa mensagem, ela parece loucura para aquela pessoa que se perde. O ímpio olha para o evangelho e fala, isso é loucura, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Paulo vai dizer mais adiante que essa palavra também ela foi oculta aos sábios e instruídos da terra e revelados a quem? Aos pequeninos. Os sábios e instruídos não aceitam a palavra da cruz, né? Paulo vai dizer que essa palavra são consideradas por muitos como sendo a fraqueza de Deus. Outro dia nós vimos que um grande líder religioso falando que a cruz era a história do fracasso de Deus, né? A cruz era a história do fracasso de Deus. E nós vemos que qualquer líder que fala uma coisa dessa é uma abominação diante de Deus dizer que a cruz é o fracasso de Deus. Mas é o que nós vemos, que há pessoas de todas as formas, de todas as maneiras que dizem, né? Um vídeo que nos deixa chocado, muitas pessoas já devem ter visto, né? Que nos deixa chocado dizer tal coisa, ainda mais nós entendemos que a cruz é o método pelo qual Cristo nos salva. Então é isso que nós vemos, né? Paulo ele vai tratar aqui acerca da cruz. Da agora em diante ele vai tratar acerca da mensagem da cruz, que é a única mensagem que pode
nos salvar. Amém? O ponto central aqui, antes de nós encerrarmos, é que não pode haver divisão, né? A igreja não pode ser dividida, não pode haver grupos, né, que se ache melhor do que os outros dentro da igreja, ou que faça de acepção de pessoas. Não pode haver isso, porque a igreja é o corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos no mesmo parecer e na mesma mente, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Nós vamos orar. Quem pudesse pôr de pé para nós orar para finalizar. Com a cabeça fechada os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos, Senhor, diante de Ti para ouvirmos a Sua palavra, para entendermos, para compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Por favor, ó Deus, por favor, nos ajude a andar de acordo com a Sua vontade, a viver de acordo com a Sua vontade. Nos dê força, Senhor, de maneira que nós possamos estar diante de Ti, de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra, de maneira que nós possamos ter discernimento para compreender. Por favor, ó Deus, nos ajude a nos aperfeiçoar cada vez mais no amor, nos ajude a amar cada vez mais as pessoas, nos ajude a viver, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome. É o que eu te peço, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só queria dar um aviso antes